Fala aí, ciclista! Quem acompanha a gente no Instagram já sabe, a gente coloca muitos conteúdos específicos do treinamento para os ciclistas, porém, o intuito de trazer isso para o YouTube é deixar conteúdos mais longos, mais detalhados, mais explicadinhos para você. Se você já curte isso, deixe nos comentários aí para incentivar o nosso trabalho, incentivar que a gente faça mais vídeos grandes como esse aqui no YouTube. Manda para o seu amigo ciclista aí, dá o se inscrever na página, que através disso você incentiva o meu trabalho e cada vez mais vídeos vão chegar até você, ok? O tema de hoje é flexão de braços, um exercício muito simples de ser realizado, né? Qualquer pessoa consegue fazer em literalmente qualquer lugar, mas existem algumas atenções, algumas correções a serem realizadas para fazer o movimento certinho e também para evitar ter uma lesão, ter uma dor, e principalmente você que já teve uma lesão nos ombros, nas mãos, nos cotovelos, a gente vai tentar dar uma passada nisso tudo hoje, tá? Por mais que seja um exercício simples, exige atenção. Se você tem alguma dúvida, depois que assistiu o vídeo, não conseguir explicar ela ainda, deixa nos comentários também que a gente pode fazer outro vídeo falando sobre, beleza? Vamos nessa! Então vamos começar pela distância das mãos. Existe muito a discussão nas academias, eu tenho certeza que você já ouviu alguma coisa sobre isso. Ah, se pegar mais fechado, vai pegar mais a parte de cima do peito, se pegar mais aberta, a parte fora do peito. Vamos falar hoje sobre a questão anatômica do seu corpo, certo? Fazer o movimento com segurança e prevenindo de lesões. E o jeito, o padrão de movimento da flexão de braços, ok? Ou flexão de cotovelos. Primeira coisa é o seguinte, colocar as mãos na largura dos seus ombros. Feito isso, a gente vai afastar um pouco mais, uma palma para fora, além da largura dos ombros, ok? Se você for muito grande, tiver o braço muito grande, isso pode ser um pouquinho mais aberto ainda, mas esqueça aquilo de fazer flexões totalmente aberto, tá? Essa aqui é a forma mais natural, anatômica, mais segura e confortável que você vai fazer, ok? Analisando aqui os cotovelos, existem algumas pessoas que têm frouxidão ligamentar ou uma hiperextensão articular. O que isso significa? Talvez eu não vou conseguir reproduzir a ponto de você entender. Mas são aquelas pessoas que quando coloca a mão no chão, o cotovelo vai para dentro, sabe? Se você tem isso, evite na hora de fazer a extensão completa, fazer essa hiperextensão, tá? Então pode ir olhando o movimento e vai dosando só até onde estica, estende por completo. Não deixa passar muito, principalmente se estiver com sobrecarga ou muita velocidade de movimento, ok? Então, as duas mãos à largura dos ombros, uma palma da mão para fora, uma palma da mão para fora e a gente começa o movimento, tá? Antes de fazer literalmente, falar sobre todas as estabilizações, a gente tem que entender que os cotovelos nunca podem ir para o lado, para fora, tá? Eu vejo muitas pessoas realizando a flexão assim, levando os cotovelos para fora. Isso pode causar uma lesão nas mãos, tá? Porque força bastante o punho para o lado e também nos ombros. Então vamos lá, vendo na lateral aqui, fazer este movimento, ó, levar o cotovelo para fora, ok? Então anatomicamente, a gente tem que levar os cotovelos na diagonal para trás, não fechados, não na mesma linha do tronco e não abertos, na diagonal para trás. Então, feito isso, fez a posição das mãos, colocou a ponta dos pés lá atrás, a gente leva os cotovelos na diagonal para trás e volta. Falando um pouco das estabilizações do tronco, abdômen, flexão de braço, teoricamente, é um exercício para membros superiores. Certo, isso não está errado. Porém, se você não tem força o suficiente para sustentar o centro do seu corpo, isso significa deixar o quadril solto, né? Então você está fazendo as flexões ali e o seu quadril começa a ficar para baixo, certo? Este movimento para a sua lombar é ruim. Então, antes de preocupar com a força dos braços,
preocupe em deixar o tronco alinhadinho, força abdominal, para que o tempo inteiro ele fique assim. E você faça somente força nos braços, ok? Existem mais algumas variações, como por exemplo, colocar os pés em cima de alguma superfície para que você fique inclinado, com a cabeça para baixo, tá? Essa variação não é muito necessária, principalmente falando se você for fazer em casa, somente um exercício para fortalecimento, ok? Toda progressão ou variação é importante que seja sob orientação de um profissional, ok? Porque o treino não é simplesmente trocar exercícios, ficar variando para pegar lado diferente do peito, ok? Os músculos do nosso corpo, eles produzem força, tá? Então, se a gente pegar peitoral, ombro, tríceps, que são os principais músculos que a gente trabalha na flexão de braços, eles fazem esse movimento de empurrar, ok? Então não tem muito isso de se você empurrar um pouquinho mais para cima, vai pegar a parte de cima do peito, até porque não é só ele que trabalha, é um conjunto de músculos, tá? Não tem a possibilidade de isolar uma musculatura e um movimento, são vários músculos trabalhando junto. Então, pense na qualidade de movimento, na segurança do treinamento, fazendo esse exercício nas correções exatas para ser bem realizado e evitar uma lesão. Ok? Então vamos realizar ele agora, algumas vezes. Então primeiro, mãos na largura dos ombros, uma palma da mão afastada, os cotovelos vão na diagonal, ponta dos pés lá atrás, o quadril sempre alinhado e a gente desce na amplitude máxima lá embaixo. Ah, mas eu não consigo fazer com a ponta dos pés. Aí sim é uma variação necessária, né? Porque se você fica com a ponta dos pés lá atrás e faz um movimento assim, ó, acaba que não está adiantando muito, né? Então a gente pode fazer uma progressão. Você primeiro começa fazendo de joelhos, depois passa para a ponta do pé. Mas aí que está mais uma correção. Para fazer de joelhos, acontece um erro muito comum, que é movimentar só o tronco. Então a pessoa vem, coloca o joelho, posiciona as mãos e faz este movimento aqui, ó. Para fazer de joelhos, a gente também precisa fazer o movimento correto. A posição das mãos é a mesma coisa, porém a gente chega o joelho para trás e alinha o quadril com o ombro. Certo? Para que na hora de descer, a gente desça o tronco e o quadril juntos, e não só a cabeça, todo mundo junto. Certo? Então essa é a flexão de braço. É o único movimento? Não. Se você tem dor na mão, lesão no ombro, dor no cotovelo, uma opção para fazer a flexão de braço é passar para uma base mais alta, né? Então ao invés de você fazer no chão, que é o peso inteiro do seu corpo, quanto mais alto você coloca uma base, né, faz em cima de uma caixa, de uma cadeira, vai ficando um pouco mais fácil, mas se você ainda sente dor, não é o único exercício para fortalecer essa região, tá? Então se você tem uma lesão e sente dor fazendo, manda uma mensagem para nós aí, no Instagram ou aqui no YouTube, deixa nos comentários, porque pode ser uma limitação que precisam de outros movimentos, talvez mobilidade articular, talvez falta de estabilização, talvez falta de força no abdômen. Precisa corrigir isso tudo antes de você fazer uma flexão de braço. Então, o que você achou, ciclista? Flexão de braço é um exercício simples, certo? Depois desse vídeo, você continua achando isso? Deixa pra gente aí nos comentários, diga o que você achou, espero ter contribuído para a sua performance. E se você quer saber um pouco mais, vou deixar na descrição desse vídeo o link de todos os e-books disponíveis que a gente tem, inclusive trabalho de força e resistência de membros superiores somente com o peso corporal, que você pode fazer na sua casa, ok? Ciclista precisa treinar especificamente. Eu sou o treinador Felipe Augusto e agradeço por ter assistido até aqui. Aquele abraço.